Oi, pessoal, dando continuidade ao vídeo do professor Júlio Bara, que vocês acabaram de assistir, que está falando sobre perímetro, área e volume, ok? É bem uma continuação mesmo. Então, olha só, ele finaliza citando o exemplo do cubo, né? Para calcular a ideia do volume do cubo, é uma figura tridimensional. Aqui eu tenho um cubo 3 por 3 por 3, né? 3 de largura, comprimento e altura. Largura, comprimento e altura, isso mesmo. E aqui eu tenho um cubo 4 por 4, né? Então, ó, 4, 4 e profundidade 4 também, ok? Como calcular, né, essas ideias? Gente, com a criança, né, ao invés de usar essas figuras aqui, que seria uma forma, o nosso bom e velho material dourado, né? Olha aqui. Aqui, né, a criança consegue construir aqui junto com a gente, ó lá, 3, 3, 3 e 3, aqui, fiz os 3, daí mais 3, certo? Ó, a primeira parte que eu acabei de fazer do cubo, a primeira base aqui, né, olhando a ideia do cubo tá aqui, é uma parte que foi feita. Daí faço a mesma coisa em cima, ó, 1, 2, 3. Ao invés de ela ter que perceber isso num papel, ela tá percebendo isso aqui na hora que está manipulando. Gente, sabe aquele jogo do Minecraft que a piazada joga? Excelente para trabalhar volume. Porque aqueles blocos que eles têm que montar, é isso aqui, né? Que eles ficam cavando lá. Olha a ideia. Caiu até uma vez questão do Enem falando sobre isso. Acho que tinha a ver também com a ideia de simetria, alguma coisa assim. Ok, ó, acabei de formar a ideia do volume do cubo usando o material dourado. Claro, não tá ficando aquela qualidade toda, né, gente? E a mesma coisa, opa, olha quantos tem então. Na primeira vez eu tinha colocado 3, 6, 9. Depois eu fiz mais uma torre, 9 e 9. 9 vezes 3, 27 quadradinhos, ok? Mesma coisa seria para fazer esse daqui, né? Tem 4, 4, 4, 4. Então, eu formaria 4, 4, 4, 4, né? 4, 8, 12, 16. E depois 16 quantas vezes? 1, 2, 3, 4. 16, mais 16, mais 16, mais 16. Que vai dar 64, ok? Consigo fazer tudo isso com as crianças com material manipulativo, tá? E daí tem uma outra coisa que nem é tanto foco da educação do ensino fundamental, né? O professor Bara até coloca ali qual que é a fórmula para calcular a área. E para nós não é tão fundamental a questão da fórmula, mas sim a criança pensar a respeito dela. Depois isso é sintetizado a partir de uma fórmula, né? Quando a gente está trabalhando com o Tangram, nós temos a seguinte curiosidade com o Tangram. Deixa eu pegar aqui meus recortes de Tangram. Tá aqui. Gente, vamos pensar o seguinte aqui no Tangram. Quero que vocês me ajudem a fazer uma associação. Também tem a ver com esse conteúdo de continuação. Dois triângulos do Tangram, tá aqui, não formam um quadrado? Dois triângulos do Tangram, tá aqui. Acho que vocês nem na imagem conseguem ver direito que é um triângulo, mas é a junção de dois. Nós tivemos alguns vídeos, aulas anteriores ali falando dessa questão de manipulação do Tangram. No quadrado, a gente já sabe que para fazer a conta aqui, né? Tá aqui, né? 3, vamos pegar essa base aqui, né? Pensando a ideia lá que vai fazer o piso de uma casa, né? 3 vezes 3, 9, né? Então, aqui 3 mais 3 mais 3, 9, que a criança faz manipulando isso aqui, para calcular a área, ok? Para calcular a área do quadrado, então eu teria que medir quanto é aqui, eu poderia pegar uma régua, né, por exemplo, estou medindo aqui, para ver quanto é. Essa aqui dá um pouquinho mais que 14 centímetros, está com 14,5, e aqui também 14,5, ok? 14,5 vezes 14,5, né? Nós calcularíamos a quantidade, a área aqui desse quadrado. Só que
perceba o seguinte, não precisa se preocupar com esse cálculo. Eu quero que vocês raciocinem o seguinte. Se o quadrado, a gente percebeu que é 3 vezes 3, como foi esse exemplo aqui, dos quadradinhos, né? Eu tenho 3 e tenho 3 ali, tanto na largura, no comprimento, como na altura. Como eu faço para achar qual é a fórmula da área do triângulo? Eu precisei de 2 triângulos para formar o quadrado, e a gente já sabe calcular a área do quadrado. Como eu faria? Aqui eu tenho 2 triângulos. Qual é a área do triângulo? Gente, não é a fórmula que eu quero. A fórmula a gente digita no Google e ele dá, né? Mas dentro desse raciocínio, se eu usei 2 triângulos para formar um quadrado e eu sei a área do quadrado, qual que seria a área de um triângulo? Para calcular aqui, a área desse triângulo. Como eu faço? Perguntinha, valendo pontinhos. Valeu!